Vou começar aqui. Estamos ao vivo no nosso Deixa Eu Te Contar hoje, recebendo aqui o Jomar para a gente falar, né, desse dia 13 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Rádio. Ele que é uma pessoa que está todos os dias aqui com a gente e viu essa transformação acontecer. Jomar, o primeiro veículo de comunicação que você teve acesso foi o rádio ou a televisão? Foi o rádio. Foi o rádio, né? Foi o rádio. Isso me encantou desde pequeno. Eu sou daqueles que... Eu tenho uma certa idade, né? Vou fazer 64 agora, né? A gente está aí correndo pela vida, mas eu vou fazer 64. Eu me lembro muito bem que eu cheguei a gostar de rádio ouvindo o Silvio Santos no rádio, antes de TV. Caramba. Antes de Silvio Santos fazer TV, Silvio Santos... Porque eu sou... Papai é daqui, mamãe é tutóia, só que eu sou carioca, criado em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu de cedo comecei a me apaixonar, principalmente porque era a AM só que tinha antigamente. A rádio mais moderna, antes de pintar o FM, foi a Mundial, né, que trouxe aquela coisa mais jovem, né, com DJ, aquela coisa toda. Mas até então, o AM, o que hoje não tem mais, não existe mais, era a grande sensação. E eu sempre gostei muito de rádio e curti, por sinal, citar Silvio Santos é interessante, porque o programa dele era também de música, então eu sempre fui apaixonado por música. Então era coisa da brincadeira, era aquele, que nem ele fazia no programa, mas tinha música também, então eu curtia, eu gostava muito assim. Aí com isso eu aprendi a curtir, a entender que o rádio era informação, que o rádio ele era uma coisa imediatista, porque hoje, por exemplo, a internet, a gente brinca na internet, quando você quer viralizar alguma coisa, né, você viraliza rapidinho e tal. Na época não, o rádio. E o rádio nem era ouvido, por exemplo, fazia um programa lá em São Paulo, não era ouvido no Rio de Janeiro, lá na Bahia, entendeu? Era complicado isso. Mas, de qualquer jeito, já começava a viralizar por ali. O rádio era o único meio mesmo de comunicação mais rápida e certeira. Na verdade, até hoje, né, gente? O rádio, ele é um meio de comunicação mais rápido do que a televisão, mais rápido do que a internet. Porque, assim, chegou a informação, a gente liga o microfone e fala aqui, né? Preciso download para baixar um vídeo, precisa colocar ali uma preparação para um ao vivo, né? Porque, que nem eu falo, assim, eu tenho uma posição interessante com relação à internet. Teve um boom, né? A internet, ela é hoje uma necessidade, ela é o caminho mais rápido para a tecnologia, para aparelho. Tem o AI aí que está dizendo bem isso, mas o rádio, ele acompanhando, que nem no nosso caso aqui da Mirante, ela acompanha essa evolução, então dá para se unir, e uma coisa completa a outra. E hoje em dia, por exemplo, você não precisa ter 345 milhões de seguidores na internet para se firmar, mas você precisa da informação do rádio que a internet está dando lá, entendeu? Com certeza. Porque hoje, por exemplo, o rádio passa muito isso, você vê, nem todo mundo está o tempo todo com rádio, com a internet ligada, tá, entendeu? Mas está ouvindo rádio, tá no carro, tá em toda parte. Por mais que tenha hoje o pendrive, mas o povo gosta de ouvir o rádio. E ouvir a gente mandando um alô também. Opa, é diferente. Olha, muito. Eu que trabalho em rádio, a galera que trabalha aqui em rádio, vocês acham que a gente também não pede alô? A gente pede alô, a gente manda. Não. Olha, eu fico ouvindo aqui Valdinei, eu tô aqui ligada aqui no rádio, tô eu e minha mãe aqui ouvindo, manda alô pra gente. É uma emoção diferente. Eu já pedi muito alô pra você, é engraçado, a gente tá em casa, realmente é diferente. Não é? É muito diferente. Peraí que vão dar um alô. Manda um alô aí pra gente. E é uma coisa interessante essa magia do rádio, principalmente quando a gente consegue chegar numa posição de trabalho, nós locutores, que a gente encanta, que desenha na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa não quer ver TV, ele quer imaginar o que a gente está falando, o que a gente está colocando ali, né? E é muito interessante essa coisa do alô, que a gente está sozinho no quintal, eu estou ouvindo música, mas o alô, eu fico tão feliz, parece que eu estou tão cheio, que todo mundo está sabendo que estão dando alô para mim, aquela coisa. Então o rádio, ele tem essa magia, e que nem você viu, que nem você falou agora há pouco, é imediatismo. E isso é imediato. E aí, quando, por exemplo, um dia você me dá um alô, o Jomar tá curtindo a gente e tal, rapaz, aí rapidinho um monte de mensagem chega, entendeu? Mas estão ouvindo a rádio. É bom demais. Aí usa a internet para se comunicar. Eu não sei se você tem esse sentimento, Jomar, mas, por exemplo, aqui, é muito diferente quando a gente está aqui no estúdio, quando a gente está fazendo uma transmissão externa, né? Às vezes a gente está aqui no estúdio, a gente tem, claro, o suporte do nosso WhatsApp, mas, por exemplo, a gente não olha ali o WhatsApp, a gente está só aqui com o microfone, a gente fica falando, chega um momento que eu falo assim, será que tem alguém ouvindo a gente mesmo, né? A gente fica preocupado. Né? E aí, se a gente não olha o WhatsApp, porque o WhatsApp da gente aqui não para, né? Mas eu fico naquela impressão. E quando a
a gente vai fazer, tipo, uma transmissão externa, quando a gente vai, né, em, sei lá, uma concessionária falar do preço dos carros, é isso que eu quero falar pra vocês. E a gente olha ali, o pessoal para pra olhar, né, a gente comunicando, a gente falando, e a gente tem aquela certeza, caracas, a gente tá sendo ouvido bem aqui, é muito legal, é diferente, é muito né? bala. E o pessoal chega perto da gente, quer tirar foto, quer conversar com você, quer saber um pouco mais de você. É muito legal. E essa coisa do rádio que você falou que a gente está aqui dentro do estúdio, eu tive... Hoje não, hoje eu já sou acostumado, hoje eu já digo que a minha audiência é monstruosa, mesmo que não seja, né, o tempo todo. Mas é uma coisa interessante que quando a gente começou, o telefone era o termômetro, não era o WhatsApp, era o telefone tocando. Não parava. Não, mas quando parava, era triste. E às vezes, devido ao horário, devido ao pessoal não estar próximo do telefone, antes do celular, eu sou da época de antes do celular, então o pessoal só podia ligar quando estava no trabalho ou quando estava em casa. Não tinha, a não ser que ele fosse rico e tinha um telefone dentro do carro. Na minha época era assim. Então era complicado. Quando chegava e muita gente não ligava, aí eu ficava preocupado, meu Deus, não estão ouvindo tudo mais, mas às vezes até porque a programação tá tão boa que o cara nem liga, ele tá curtindo ali, que ele não quer nem parar de ouvir. E Gilmar, você é daquela época que Vixe, quem fazia rádio, né? Era muito, muito assim, famosão, mais do que a galera que fazia a televisão, né? Muito. E eu fiquei sabendo do seu histórico, tipo, quando você ia para os interiores do Maranhão. Né? Pô, Gilmar chegava nos interiores do Maranhão e ele era a sensação. Eu quero que você me fale, Gilmar, justamente dessa época aí, que você, tipo assim, caracas, é aquele locutor, ele chegou, e aí? Porque eu sempre tive uma coisa, até eu ia falar dela agora, deu uma falha aqui na minha voz, né? Ela sempre foi muito, muito forte, né? Desde garotinho, a minha voz sempre foi mais grossa que a de todos da minha idade, desde pequenininho. Sempre falei gostinho assim, sabe? Mamãe. Mas isso aí já chama atenção bastante. Então quando você chega, você chama atenção. E essa coisa do interior, a magia ainda é maior, é vista ainda maior, porque eles não estão próximos da gente, né? Então, quando você chega numa situação dessa, ainda mais eu, que não era só no rádio em si, é a apresentação de um show. Era o galã da época. Não faça isso que eu fico envergonhado. Mas era. Inclusive você, né? Você falava muito, né? Que tampouco curtia. Pô, eu sou tua fã, eu era tua fã, João, quando você entrou em rádio. Eu achei muito legal aquilo. Pra mim, eu tinha o maior carinho. Tenho o maior carinho com isso. Mas para mim é satisfação e paga o meu salário, uma coisa dessa, né? Mas teve muito assédio com relação a isso. Era isso que eu ia te perguntar, era muito assediado? Era sim, era muito assediado sim. A galera gostava de chegar perto e muitas meninas gostavam de paquerar, assim, eu achava legal isso aí. Eu não digo que não, eu fui danado na minha vida. Aproveitei um pouquinho a vida, não abusando, não aproveitando dessa situação, sim, lógico. Não estamos falando disso que está pensando, não, é de outras coisas. Outras coisas, não. O assédio não quer dizer isso, não quer dizer só uma coisa ruim. Mas eu no Maranhão, eu conheço os 217 municípios do Maranhão, alguns têm morado e conhecer toda a região, como Caxias, Açailândia, Imperatriz, Bacabal, né? Foram lugares que eu trabalhei em rádio também, fora as rádios que eu visitei, como Santo Inês, Pinheiro, enfim, todo o estado do Maranhão, Vitória do Merim, e vai, os 217 municípios do Maranhão. E é muito legal. E o carinho do povo do interior é maior ainda do que assim daqui da cidade. A galera ainda tem um pouco de medo de chegar na gente. O interior não, eles chegam abraçando a gente, quer carregar no colo. É muito legal. Faz o cafezinho, faz o bolo, vem almoçar aqui. Não tem coisa igual, não. E também tive isso urbanamente falando. Porque em 1991, né, eu estava em São Paulo, trabalhei na Globo, Primeiro FM, depois eu fui trabalhar na Manchete FM. E eu fiz um programa chamado Ritmo Quente, que foi a maior audiência, de 18 a 19 horas. Pra você ter uma ideia, hoje aqui, para você ter o resultado de uma pesquisa, a rádio tem que pagar pesquisa para poder pesquisar e perguntar em loco e tal. Em Rio São Paulo não, ele tem um aparelhinho que a pessoa ligou, você agora já sabe que está ligando ali, sabe quantas pessoas estão te ouvindo, quantos aparelhos estão ouvindo. Então era mais de 2 milhões de aparelhos que tinham que estar ligados nessa hora. Então carro, casa, todo mundo ligado. Era um programa que é na onda da lambada, né? A gente também tinha um grupo de dança e tudo. E eu tive o prazer de ser o primeiro lugar em São Paulo. E coisa assim de sair matéria em TV e tal, de ser
esculhambado por outros que se eram donos da polêmico. Polêmico. E eu sempre fui muito polêmico também. Eu sempre respondi coisas, sempre falei coisas explosivas, né? Sabe disso? Eu sempre fui assim. Então, às vezes, causava muito. Hoje não. Hoje a gente fala, mas não tem aquele efeito que tinha antigamente. Por exemplo, que nem o tesão é uma palavra que era um palavrão até uns anos atrás. E aqui na Mirante mesmo, quando a gente, isso há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, eu do nada entrei no ar e falei, Mirante FM, o tesão do verão, rapaz, e ficou, a direção ligou logo, que diabo é isso, rapaz, vamos parar de falar essas coisas assim, enfim, tudo a linguagem vai mudando e a gente vai acompanhando, e eu tive também essa coisa do ser destacado por sempre acompanhar a mudança. Né? Ainda hoje, eu com 64 faço festa para criança de 3, 4 anos, 5 anos de idade, de boa, sou contratado ainda para tocar como DJ, para apresentar, para fazer uma brincadeira tal e tudo. Então, isso se reinventar, né? Tem que se reinventar. E o rádio, ele proporciona isso. Agora, se você não acompanhar, aí que é o complicado. Verdade. Você falou agora há pouco de voz, né? Que sua voz sempre foi, assim, bem marcante. Hoje em dia, se a gente sintoniza em uma emissora de rádio, a gente não é mais comum a gente ver aquela pessoa com aquela voz grossa e tal, para você conseguir trabalhar em um rádio, né? Na época que você começou... Não precisa mais nem ser locutor. Não precisa... Infelizmente. Outro dia eu vi um vídeo na internet de um menino super jovenzinho falando assim, ai, vovô, né? Falando pro vovô, vovô, não sei o quê, um podcast. Aí o vovozinho falou assim, meu querido... Esse podcast que você fala é o programa de rádio. Sim. Né? É um programa de rádio. Isso aí já existia na minha época. Só muda o nome que vai pra internet. Pois é, só muda o nome. Porque ali você tá, né, com fonezinho de ouvido, tá ouvindo podcast, aquilo nada mais é do que um programa de rádio com outro Antes de pintar essa coisa de podcast mesmo aqui, a gente fazia. Eu fazia no Jornal Estado do Maranhão, né, o nosso querido Jornal Estado do Maranhão, eu fazia o Estado do Samba, que toda semana fazia matéria pro Caderno Alternativo, né? E fazia pra internet também. Era muito legal. E Jomar, naquela época lá, tinha teste pra entrar no rádio? E se tinha, como que era o teste? Tinha. Cada rádio, cada diretor conduzia da sua forma, né? Por exemplo, eu quando entrei aqui em rádio, eu fui abraçado graças a Deus por todos, né, tal, mas eu tive, aqui na Mirante mesmo, quando entrei era o Fanta, que era o sonoplasta e também o responsável por fazer teste de locutores. Aí quando me trouxeram por causa da voz, tudo, eu não queria trabalhar em rádio não, sério, eu gostava de ficar solto, aquela coisa toda, mas, né, vamos lá. Aí, quando eu cheguei, ele me fez ler, eu não sabia nada de inglês, eu sei pouco ainda, mas sei um pouquinho. Hoje eu até entendo a pronúncia e tal, tem uns truques também que a gente usa. Mas ele me mandou ler uma contracapa, inclusive, do LP, do Led Zeppelin, que é todo escrito em inglês. Aí eu não disse que não sabia, não. Eu detonei. Ele falou, rapaz, você precisa melhorar 200% do teu inglês, mas você é um cara disposto e ali procura fazer uma coisa. Foi a mesma coisa quando eu fui pra Globo em 90, lá a Globo FM em São Paulo, ele também me fez um teste assim, entendeu? E a Globo, por exemplo, quando eu entrei lá na Globo, 6 horas da tarde entrei fui aprovado, né? Foi aprovado o teste e tal, e quando eu cheguei pra entrar, eu ia ficar uma semana só me adaptando, eu já fazia rádio aqui em São Luís e tal, tudo mais, me adaptando à mesa nova, à mesa diferente e a linguagem deles, né, os locutores, e ficar acompanhando os locutores de 6 às 10 da noite. E quando eu entrei para fazer, no primeiro dia logo, eu estava acompanhando e tal, ele falou, olha, o cara que era para vir 6 da tarde, eu cheguei 5 da tarde, 6 da tarde, ele falou, olha, o cara que era para vir não veio. Aí eu falei, rapaz, você vai fazer isso aí pra fazer teste pra mim? Você entra no ar? Eu falei, entro, vamos embora. E entrei e ficou. Foi aí que mudou o meu nome, inclusive, porque eu usava Jomar Filho, e ele achou muito careta, porque devido à voz. Né? O Jomar Filho parecia ser aquela coisa de 200 anos, né? E na época eu ainda meio novo. Aí ele mudou pra Jomax, foi aí que foi. Legal. Jomar, já teve, assim, várias situações que eu tive a oportunidade de conversar com alunos, né, em faculdades, universidades e tal, aquela galera que tá prospectando trabalhar com comunicação. E eu vejo muita gente ligada somente na televisão. Eu quero fazer televisão. E eu não vou mentir pra você, eu também já pensei, né, no comecinho ali da minha
carreira e imaginar, poxa, eu vou fazer só televisão. Só que quando o Mosquitinho do Rádio, gente, me picou com uma semana, você fica apaixonado nisso aqui. E a você base... veio para estagiar, inclusive. Pois é, passei 2 anos como estagiária e fui contratada. E assim, do momento que você conhece o rádio, começa a amar isso aqui, o rádio, ele te dá uma base que a televisão, ela não dá, né? Que é a arte do improviso. É a arte do improviso. Você, na TV, é muito difícil, a não ser que você tenha um programa irreverente que é completamente improvisado. Mas nunca é porque depende de uma iluminação, depende de um take, depende de uma imagem que não ficou legal. Para começar daí, falando da imagem. E o texto tem que ser seguido à risca. Você pode dar um brilhinho, assim, você pode dar uma improvisada, mas nunca sair daquele texto, daquele conceito. Não pode errar, sim, não, né? Você Na não pode errar. Aqui não, a gente erra, você tosse, você fecha o microfone, daqui a pouco volta, galera, eu tava tossindo, tá, e me engasguei, pronto, acabou. Errei, galera, o locutor está doido. Mas eu quando fiz TV também, minha irmã, eu não tenho esse negócio não. Eu inventava também na hora. Quando eu perdi o assunto, um abraço. Eita, já tem alguma história assim que te marcou? Eu sei que teve várias, né? Várias. Teve a oportunidade também de entrevistar muitas personalidades, eu tenho certeza disso. Mas tem alguma história assim que você guarda com muito carinho, que fez você se sentir muito orgulho de ser locutor? Alguma história você fez transformadora? A pergunta interessante. Você não perguntou uma coisa irreverente, porque isso aí tem 200 mil, né? Você acompanha aqui todo dia a gente fazendo. Mas me arrepia o dia que vi Cid Moreira, o saudoso Cid Moreira veio aqui em Maranhão fazer uma palestra, ou lançar eu acho que era lançar aquele conjunto de CDs, aquela coleção de CDs da Bíblia que DVD, fez, acho que era DVD, não sei. CD? Era CD na época. E ele veio tal, e foi justamente no horário que eu estava fazendo aqui. E ele sentou tal, e entrevistou tal, e ele, garoto, não sei o que lá, tal, aquela coisa toda. Tá uma disputa de voz mais grossa. Mas ele mostrou uma coisa interessante. Ele impõe a voz o tempo todo, não é que nem eu, é o meu natural isso aqui. Não, e é isso que eu tô te falando, que aí ele disse, ele falou no ar, inclusive, olha, garoto, eu conheço o Brasil todo, eu conheço parte do mundo, e e uma voz como a sua é muito difícil. Falei, mas como a minha, o que você está falando? Você é o Cid Moreira, pelo amor de Deus. Sim, sou um jornalista, sou radialista e tal, aquela coisa que ele fala imponente. Falava todo imponente. Mas você é uma das vozes mais bonitas que eu vi. Nossa. E foi esse elogio que ele fez a mim. Que mesmo tendo a voz grossa, muita gente que tem essa voz grave no rádio ainda impõe daquele não sei o que lá, entendeu? Aí eu não, naturalmente, entendeu? Então ele me fez esse elogio, isso marcou demais e me incentivou muito a dar continuidade àquilo. E também ter atenção. É engraçado porque chamou atenção, eu não fiquei voando, fui elogiado por Cid Moreira, muito pelo contrário, a preocupação passa a ser maior. Com certeza, fica, né, o carinho, o registro desse momento. É uma das fases. Legal demais. Ai, gente, tá tão bom, não tá não? Tá tão bom, mas vamos deixar ele descansar um pouquinho, que ele tá todos os dias. Inclusive estava aqui agora há pouco. Né? Todos os dias no ar, né, Jomar? Estamos todos os dias quase no ar aqui, né? Nós todos, né? Quando não aqui, fazendo flash e tudo mais. Mas eu tô de segunda a sexta aqui na Mirante FM, junto com as meninas aí, fazendo o Hey Brother, né? Falando do Big Brother. Que inclusive tenho saudades, né? Que todo ano, às vezes você chega um pouquinho mais cedo para comentar também alguma coisa, mas vai acontecer. Esse ano eu tô por fora, Jomar. Tô por fora, só sei que a Graciane tá no Big Brother. A sua torcida é pra quem? A sua torcida é pra quem? Rapaz, tem alguns, a gente discute isso todo dia, porque muda cada dia. Pra manga, gente. Muda todo dia. E também no domingo, Coração Brasileiro, que inclusive a partir de março, né? Porque o Coração Brasileiro é de 10 a 1, a partir de março vai mudar um pouquinho o domingo, né? O reggae vai aumentar 1 hora. Vai ser de 8, que já é de 8 às 10, vai de 8 até às 11. E o Som das Praias vem para meio-dia, vai ser de meio-dia às 3, com o Nilo Gomes, o reggae com o Valdinei. E eu vou ficar só de 11 a meio-dia no domingo. Tá na hora, né? Dar uma respirada, mas também vai ser legal porque vai ser o top mais, vai ser as músicas mais tocadas, mais pedidas do samba e do pagode. Então vai ser bem bala mesmo, bem legal. Muito bom, meu amigo, muito obrigada, viu, pela sua participação você pelo aqui convite, do nosso Deixa Eu Te Contar. Gente, não é porque eu trabalho
trabalha aqui não, mas ontem ela fez o convite, fiquei até assim, eu falei, uau, que bom, muito obrigado. Obrigado por significar um pouquinho aí na vida dessa galera de rádio. E como você disse, né, o pessoal fala muito que quer vir primeiro para TV, né, fazer aquela coisa e tal, mas no rádio também tem uma coisa interessante, quando você decide fazer rádio, você quer ser locutor, quer estar aí, e nem sempre. Eu te falo porque quando eu comecei, primeiro eu fui operador de áudio, fui sonoplasta, para depois eu trabalhar em programação, fazer produção e tudo mais. Aí depois que eu fui cair na locução. Impressionante. Inclusive, eu tenho que mandar um beijo para a pessoa que me disse, que eu me sinto meio Beatles, né? Uma pessoa que me disse há 40 anos atrás, não foi aqui da Mirante, graças a Deus, mas que eu não tinha voz para FM, que eu só tinha voz para ficar na M, porque era muito grossa e tal, né? Então, tinha voz, olha, gente, eu me sinto Beatles, quando disseram para eles que eles não iam fazer sucesso nunca. Todo mundo tem uma história assim. Sabia que quando eu comecei a trabalhar, tem 15 anos, né, de Rádio Mirante FM. De rádio, ainda bem, né? De rádio Mirante FM. E eu lembro que, acho que foi na primeira semana, né, eu muito empolgada, trabalhando no rádio, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha minha filha, desse jeito, olha minha filha, nem te ilude que nunca vão te contratar. Oh, que isso, e foi logo contratar. Aí eu falei assim, hoje, eu só na minha cabeça, eu falei, coitada, mas ela a não me conhece. né? Mas a perseverança, é a vontade de fazer, é o estudar aquilo que você faz. Supera o talento, a persistência. Eu falo, eu estou há 40 anos em rádio, mas eu não parei no tempo. Por quê? Porque a cada dia eu vou me informando, eu pesquiso, eu vejo como é que está a linguagem, sabe, social, socioeconômica, política mesmo, a gente tem que saber. Eu não posso ser só apresentador, eu tenho que ser um pouco de jornalista, eu tenho que me informar de tudo. Você, para fazer essa entrevista, você tem que se informar um pouquinho sobre aquilo que você vai falar. Você entrevista um médico, você termina sendo uma médica também. Então a gente tem toda essa responsabilidade, porque o microfone é uma coisa muito séria. Poderosíssima. Poderosíssima, mas você tem que primeiro estudar e saber o que vem atrás dele. Aí você sim passa para frente e aí solta o que você tiver que soltar, mas com propriedade, senão fica meio difícil. Entendeu? Entendeu? Com essa voz aí, a gente nunca sabe quando ele tá de bom humor, quando ele tá de mau humor, boa tarde, bom dia, ai meu Deus. Não, foi que nem uma vez, eu cheguei no ouvido da menina, e aí, como foi a noite? Ela falou, podia ter sido uma droga, mas com a voz dessa de manhã compensou tudo. Valeu, Jomar! Falou, meu amor, um beijo. E olha, feliz para todos nós, radialistas, a todos, de coração. Que você sabe que eu abraço a todos, tenho carinho por todos, respeito a todos, muito, muito, muito. E é bom fazer parte dessa profissão também. Aí quero voltar no dia do DJ, quero voltar no dia do apresentador, quero voltar no dia do músico. Homem assolã, 1001 utilidades. Vamos lá, gente. Valeu. Vamos seguindo aqui com o nosso... Deixa eu te contar, Deixa eu te contar até às 5 da tarde.